Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Prazer imenso, mais uma vez, aqui estar participando para poder levar saúde nas pessoas idosas, a mensagem de saúde para pessoas idosas. O nosso tema de hoje é Alzheimer em tempos de pandemia. Alzheimer já é preocupante, em tempos de pandemia mais ainda? Muito mais, Marcos. Primeiro porque o Alzheimer, ele tem como fatores de risco praticamente os mesmos fatores de risco da doença do coronavírus, né? Obesidade, ela é um fator de risco para Alzheimer, tabagismo, dislipidemia, diabetes, né? Hipertensão, então são fatores de risco que também são para Alzheimer, ou seja, as pessoas que têm demência de Alzheimer, além de ter muita idade, além de ter muita genética, herança, elas também têm esses facilitadores para ter a demência. Então, provavelmente, o paciente não só vai ter Alzheimer, como é uma doença grave, que tem uma mortalidade alta, que tem um nível de dependência muito grande para seus pacientes e para os cuidadores, vai ter também, irão também andar juntas as comorbidades próprias de paciente idoso. O indivíduo ele não só tem Alzheimer, ele vai ter as outras comorbidades. E esse tempo de pandemia é um tempo muito difícil, porque tudo aquilo que a gente prega para retardar a velocidade da progressão da demência de Alzheimer está sendo feito o inverso, né? Estimulação cognitiva depende muito de contato, de interação com outras pessoas, a dificuldade de acesso a serviços de saúde, de terapias que estão, boa parte delas, paradas, fisioterapia, fonoterapia, muita gente não está fazendo, os serviços estão fechados por causa de aglomerações, entre outros fatores. Então, são pacientes que são de muito mais risco e nesse período de isolamento eles estão bem comprometidos, porque abandonaram a reabilitação, porque eles estão pior da cognição, eles perderam referências e todo dia aquele passeio, tinha aquela pessoa que vinha, aquele familiar que vinha em casa e agora não está vindo mais, então há uma tendência a acelerar esse isolamento social, há uma tendência a acelerar a doença, quem tem uma forma de se agravar, os sintomas comportamentais como agressividade, agitação, insônia, irritabilidade, ansiedade, a própria apatia, depressão, eles tendem a aparecer com esse confinamento, com esse tempo, a gente já vem aí há 3 meses, né, praticamente de confinamento, de isolamento das pessoas idosas, então há um risco de piorar a doença e há um risco também de pessoas que não tinham esse isolamento, essa perda de referência, essa confusão cognitiva, assim vamos dizer, essa confusão de dia da semana, de horário, de orientação espacial, de perda de referência dentro de casa. Muita gente está abrindo quadros de demência, antes não tinha, e agora está abrindo quadro. E o que é pior, a questão desses pacientes, não só os que estão abrindo quadros, pessoas que não tinham demência com isolamento, está facilitando a abertura desse quadro demencial, ou as que estão agravando, o retardo na procura do profissional. Em off aqui a gente comentou que na Itália, por exemplo, aumentou quase 60% de paradas cardiorrespiratórias em domicílio. As pessoas estão morrendo em casa, as pessoas estão com muito medo de sair na rua, estão com muito medo de ir buscar ajuda, e esse medo eu tenho reforçado aqui, que as pessoas têm um limite, né? Tem que buscar ajuda à distância, telefone, mas tem que procurar, tá? Em casa nunca teve um episódio de esquecimento importante, daqui de uma hora para outra se agitou, era um paciente controlado, se agitou. E além disso, Marcos, eles pioram as outras comorbidades, como eu falei, eles têm diabetes, eles têm hipertensão, eles têm outras doenças que pioram muito com a descompensação de um quadro de Alzheimer. Então, em linhas gerais, preocupa muito esse período de pandemia, e as pessoas que cuidam dos pacientes com demência de Alzheimer sabem bem o que eu estou falando, elas estão muito sobrecarregadas, o estresse do cuidador. Esses dias recebi uma ligação de uma cuidadora extremamente sobrecarregada. Isso finda sobrando para o paciente que a gente
pega aquele viés do cuidador estressado, a gente tende a aumentar medicamento e na verdade não está tão descompensado daquele jeito, e isso é uma bola de neve que vai prejudicando o paciente, o cuidador, a família, o profissional. É uma população que está sofrendo muito com o isolamento social. Doutor Belísio, quando se fala, por exemplo, em pessoas idosas, né, e das mais variadas comorbidades, com relação ao Covid-19, o Alzheimer é onde a gente tem que focar a maior atenção? Não. A gente tem que entender que existem comorbidades que colocam um indivíduo em iminente risco de vida pela Covid, né? Que comorbidades são essas? No idoso, principalmente, hipertensão, diabetes. A junção de 2, 3 doenças é muito pior do que uma delas separadas, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, tabagismo. O idoso, ele tem uma tendência a ser muito desnutrido, tem uma tendência mais à desnutrição. Isso interfere na vulnerabilidade dele de ter doença, na imunidade dele, a hidratação é outro fator. Então, tem aqueles fatores de risco iminente, que colocam você em risco ali imediato. Mas tem aqueles fatores de risco que vão piorando ao longo dos dias e que vai levando a essas outras condições. O paciente com demência de Alzheimer que está descompensado, ele começa a não se alimentar bem, começa a subir pressão ou baixar pressão, ele cai, então as outras comorbidades começam a corroborar. Então não seria a principal, mas seria sim, embora não seja um fator de risco direto para a Covid, mas indiretamente a demência de Alzheimer ela é um grande complicador de saúde em tempos de pandemia, haja vista que o isolamento social para esses pacientes é muito sofrido, é muito complicado manter esse tempo todo. A gente está aí há 2, 3 meses isolando os idosos, todo mundo está isolando os idosos, mas nessa história de abre, não abre, a circulação aumenta, diminui e a doença só aumenta. O nosso amigo Felipe Costa está aqui, ele disse que a mãe dele, dona Netinha, é sua paciente inclusive, sim, lá do bairro Boa Passagem. Ele colocou o seguinte: doutor, o comportamento dela é difícil agora, né? Mais do que nunca, come bastante. Como controlar isso? Mandar um abraço para meu amigo Felipe, mandar um abraço para a mãe dele. Uma coisa simples, né? De comer demais ou comer de menos, que ao longo dos dias isso vai ficando muito complicado. Os pacientes têm obesidade, têm artrose de joelho, e se aumentar muito o peso, ninguém vai poder nem imobilizar esse paciente, ele vai ficar imobilizado. Além disso, a obesidade é um fator de risco. A demência, ela cursa com fases, né? E uma das fases é do paciente comer demais, tem uma hiperfagia, ele come demais porque ele esqueceu que comeu, ele perde a sensação de saciedade. É sinal que a doença está progredindo. Então ele pede de novo e come. Outra fase, ele vai achar que comeu e não vai querer, aí ele emagrece. Nessas fases é importante o cuidador tá bem, não confrontar, não é que vai dar comida, mas tentar de uma forma dizer: não, a senhora acabou de me pedir que não desse comida. É uma forma que os pacientes utilizam. Desviar a atenção, eu volto a frisar, a rotina de atividade, de ter num papel escrito, de tal hora é para fazer isso, de tal hora é para fazer isso, senão fica sem fazer nada, né? O cuidador fica no telefone, o paciente lá sentado sem fazer nada, só comendo. Não estou dizendo que é o caso do Felipe, porque ele cuida muito bem dela. Fica lá olhando um telefone ou só comendo, e assim o idoso vai ao acaso. Se naquela hora der vontade de fazer aquilo, faz aquilo. Ele tem que ter uma rotina fixa de atividades. Uma rotina de essa hora de beber água, essa hora de ligar para os filhos, para os netos, fazer videochamada, essa hora é a hora de assistir a novela ou escutar o programa de Marco Dantas. E tem que seguir, no caso. Uma rotina fixa. Todo dia ele tem que ter essa rotina. Se não, Marcos, ele entra no acaso. E o acaso a pessoa não faz nada. Faz na hora que quer e finda sem os músculos. 2 meses eu tenho muitos idosos que andavam um pouquinho, não estão andando mais. Eu tenho muitos pacientes que eram ativos e faziam tudo, tinha toda uma independência de gerir a própria vida. Eles estão em casa numa rede, não conseguem mais nem andar direito, porque a rapidez com que o idoso perde massa muscular, perde independência é muito grande. É diferente da gente mais jovem, que a gente recupera rápido. Então, isso é muito impactante para as pessoas que têm demência de Alzheimer, que são muito frágeis cognitivamente, mentalmente. A gente está ali numa batalha
para frear essa doença, para que ela não progrida em 2 meses aí de isolamento, de pouca estimulação cognitiva, de reabilitação física também parada, que acelera muito a evolução da doença. A gente tem sofrido bastante. A recomendação sempre é de entrar em contato com o médico da confiança. O Felipe pode entrar em contato com a gente, ver o que é que a gente pode fazer nesses casos, em detalhar melhor. E qualquer outro paciente entrar em contato e se for o caso, Marcos, não ter medo de procurar quem é da saúde da família, não ter medo de procurar. Não é só as pessoas, a saúde não está funcionando só em função do Covid, não. Tem todas as medidas de proteção nas unidades de saúde para as pessoas que não são Covid. Não é que um idoso ele está doente, se ele não for, ele vai morrer de outra coisa, entendeu? As pessoas estão morrendo muito em casa, estão chegando no hospital muito tarde, isso é evidência no mundo todo. As pessoas estão, não, eu estou com uma dor no peito, eu acho que não estou com febre, não estou com sintoma, eu vou esperar aqui mais um pouquinho, era um infarto. Idoso ele não dá muito sinal. Ele é muito oligossintomático. Pra você ter ideia, idoso não faz febre no Covid, na maioria das vezes, Marcos. Não, é um sintoma obrigatório para você triar um paciente. Inclusive, a gente está tentando mudar esse protocolo aqui no Siridó, embasando na literatura, para febre não ser um dos motivos para você dizer se ele tem Covid ou não. Eles não fazem febre, eles são muito atípicos. E um idoso que tem Alzheimer, ele não sabe dizer se ele está cansado, se ele está com dor no peito, se ele está assim ou está assim. Ele desaprende tudo. Doutor Belísio, a gente escuta muitas informações, e uma delas, por exemplo, de que nessa época de pandemia devemos evitar contato pessoal direto com os idosos, né? Mas com relação, por exemplo, nessa questão do Alzheimer, é necessário um contato bem direto. O que é que deve ter nesse caso? A família tem que escolher, por exemplo, uma pessoa para ter esse contato? Qual orientação você pode dar nesse sentido? Perfeito, Marcos. Olha, a gente tem que colocar na balança o que é risco, o que é benefício, o que é pró, o que é contra. Pesar. Não tem como ser idoso dependente, o nome já está dizendo, ele depende de outras pessoas. Você vai diminuir o máximo de risco de contaminação. Se tem aquele cuidador que pode morar na casa, fica ali. Se não pode, também não vai botar o cuidador para fora. Se tem só aquele filho, tenta se reservar o máximo possível para não colocar ele em risco. Mas algumas coisas não podem deixar de ser feitas. Dele fazer uma atividade física ao redor da casa, ele não pode entrar em contato com menos de 2 metros, com pessoas que ele não sabe quem é. Tem que diminuir o contato, mas tem que ter alguém para dar suporte. Esse risco, todos os idosos do mundo, dependentes, eles vão ter, entendeu? E o cuidador, ele vai para casa, ele tem que ter um certo cuidado e tal. A gente tem que viver no limite possível, no mínimo que as pessoas, os cuidadores, os filhos, eles estão muito angustiados porque querem 100% de diminuição de risco, e às vezes a gente não consegue. Adoece, a pessoa tem que levar no serviço. Meu pai, há uma semana, estava no sítio, adoeceu, eu tive que trazer para casa, tive que visitar, que eu sou o médico dele, e assim, emergências, logicamente, que ele tem outros colegas. Então, algumas barreiras elas são quebradas, as pessoas têm que entender isso. Não é para sair por aí. Não, o doutor disse agora que pode andar lá em papai, não. As pessoas que têm que manter porque entenda que se ele ficar isolado e começar a ter mais prejuízo do que o risco da Covid, é pior. Se ele começar a atrofiar, não andar mais, começar a cair, começar a ter a piorar o Alzheimer e tá nessa restrição de se isolar, então a gente tem que repensar. Não. O cuidador estressado, Marcos, se for só um cuidador, isso é muito mais grave do que colocar o paciente. Então, colocar o paciente em risco de Covid. O cuidador estressado, ou ele se trata, toma um medicamento, ou faz uma terapia, ou ele tenta revezar com algum outro. A família tem que dar apoio nessa hora. Não adianta delegar tudo para o cuidador. Eu estou aqui, quem está cuidando de mamãe ou de papai é fulano de tal. Ele se estressa. E isso é muito ruim para o paciente idoso. Ele começa a negligenciar, com a mente cansada, sem dormir. E o idoso, às vezes, principalmente os pacientes que têm Alzheimer, às vezes eles estão descompensados nessa quarentena. Às vezes a gente tem até que dar um ajustezinho com um medicamento. Então a minha orientação seria essa, de tentar diminuir os riscos no possível. Pesar sempre o risco-benefício. Não, mas se meu pai ficar sem, por exemplo, eu que trago a feira para dentro de casa, ele não tem como ele se alimentar, entendeu?
É como outro dia eu vi um exemplo. Para diminuir o número de acidentes, a gente vai proibir que as pessoas andem de carro? Não. Não. Então é mais ou menos a As lógica. pessoas continuam adoecendo, os idosos principalmente, de outras doenças, não apenas de Covid-19, e essas pessoas têm que ser tratadas. Né? Pneumonia está matando muito mais do que Covid. Lógico, os pacientes que têm pneumonia, geralmente eles procuram serviço de saúde porque são sintomáticos respiratórios. Mas infarto continua matando muito mais. AVC continua muito mais. Muito câncer. Eu vi semana passada um artigo da mídia leiga de São Paulo, que os pacientes que têm tratamento de câncer estão abandonando aqueles que estavam fazendo exames para localizar o tumor, ver o tamanho, a extensão, para ver se vai fazer cirurgia, quimioterapia. Essas pessoas simplesmente abandonaram. Quantas pessoas não vão aí, quando voltar, esse câncer não vai estar avançado? Então, quem tem doença crônica, Marcos, quem tem doença que requer assistência periódica à saúde, de tomar remédio, de ter cuidados especiais, de ter uma rotina de exames, um paciente que tem câncer, ele tem que fazer uma rotina para saber se o câncer não recidivou, para saber se aquele câncer está realmente tratado, enfim, se a pressão está alta, está baixa, se tem que ajustar remédio, se essa dieta está adequada, se esse diabetes está bem controlado, se aquele diabetes não evoluiu. Então essas pessoas, elas têm, a gente está aí já falando de 3 meses, talvez vá para 6 meses, elas não podem passar mais do que 6 meses sem ser reavaliadas. Tem que dar um jeito, as clínicas, as unidades de saúde, elas estão todas preparadas para receber, pelo menos até onde eu sei, um paciente de cada vez, os funcionários tudo com álcool gel, todo mundo precavido. E isso começa a preocupar. Já temos 3 meses e eles não aguentam muito tempo sem fazer a sua fisioterapia, sem fazer a sua atividade física, sem fazer a sua seu ajuste na medicação para a questão da demência, de Alzheimer, sem ter uma rotina de atividades, de ocupação, de estímulos. Isso começa a preocupar porque está se arrastando e a gente sabe que vai se arrastar muito mais. Ok, tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte conta o seguinte, sobre a mãe dela sofre de mal de Parkinson, né? E para completar, aliás, ela está tendo alucinações, muito inquieta, ela é cadeirante, é difícil, ela chama direto, está deitada, chama, que está até morrendo. E para completar, no Dia das Mães, uma filha dela que mora no Rio de Janeiro e não acredita na Covid-19, falou para a mãe, que tem 79 anos, que essa doença era só para separar os filhos das mães. A outra filha está preocupada com essa situação. E aí? Bloqueei o telefone dessa filha do Rio de Janeiro. De serviço. Brincadeira. Mas a gente tem que lidar com isso. Tem que também ter habilidade, Marcos, que não é só essa filha aí. Tem muita gente aí acreditando que é isso. Acredita que a Terra é plana, então a gente tem que ter discernimento de não entrar nessa onda aí. A que cuida, quem está perto, é que deve saber onde o sapato está apertando. O paciente está descompensado. O paciente que tem demência por Parkinson, tem doença de Parkinson, começa a alucinar, é sinal que a demência avançou, é sinal que a doença de Parkinson avançou. A demência, existe uma demência por doença de Parkinson, quando ela vem aparecer no paciente parkinsoniano, já é em fases avançadas. Então, precisa de ter intervenção aí, com medicamento, com mudança de rotina, com alguma terapia de reabilitação, terapia ocupacional. O Parkinson precisa muito de fonoaudiólogo, de fisioterapia. Então, a paciente não está bem, não é? E também não é botando a família para visitar e abrir as portas, que ela vai continuar do mesmo jeito. Está precisando de tratar bem a doença de Parkinson. Ok, tem mais pergunta aqui chegando. Abraço aqui o nosso amigo Marcos Silva, lá em São Paulo. A Márcia Cristina pergunta: minha mãe tem 92 anos e não quer mais tomar banho. Ela é sadia, né? O que fazer nesse caso? Porque ela é muito brava e não deixa a gente encostar nela. Essa questão do banho em pacientes muito idosos, no caso dela, se ela tiver um grau de demência, ela não vai saber por que ela não está querendo tomar banho. Eles têm uma tendência natural a perder o autocuidado. E a literatura, ela aponta muito para a questão da temperatura da água. Eles ficam, se é mais frio, eles não sabem dizer que está frio, eles simplesmente ficam agitados, ficam agressivos. Se está quente, eles não sabem dizer se está quente e simplesmente. Então, tente mudar a temperatura da água. Observe se a que você estava dando era muito quente ou era muito fria e tente mudar o horário que dá banho, né? Alguma coisa está incomodando ela na hora do banho, certo?
Então, essa perda do autocuidado é uma característica da demência de Alzheimer. Eles perdem aquele cuidado na higiene, perdem aquele cuidado da vontade de tomar banho. E quando eles estão se agitando na hora do banho, geralmente é porque a demência está descompensada, provavelmente vai precisar de algum ajuste na medicação, mas essa questão da temperatura da água é o que a literatura mais assim aponta como recusa ao banho. Doutor Belísio, minha sogra tem 96 anos e só quer viver com os olhos fechados. Isso faz parte do Alzheimer? Não, tem que ver, abrir o olho dela e colocar luz para ver se ela abre essa pupila e consegue ficar com o olho aberto. Mas olho fechado é sinal de que o paciente não está bem, né? Ou está dormindo demais, excesso de sono, ou está com alguma manifestação irreal de que o olho tem que ficar fechado, ver alguma doença na visão e ver se a demência de Alzheimer ela está. Porque a demência ajustada, o Alzheimer ele estando ajustado, o paciente não é para ficar assim com esses sintomas. Então, talvez precise de um ajuste medicamentoso ou não, às vezes até de um cuidado de criar uma rotina. Então, não é normal, pode até ser consequência do Alzheimer, mas não é para ficar com o olho fechado o tempo todo. Viu? Que pode ter, às vezes, até uma doença mesmo no próprio olho. Agora, eles têm muitos comportamentos que a gente tende a achar que é porque o paciente faz aquilo voluntariamente, e não é da demência mesmo, é do Alzheimer. Doutor, me chamo Maria, o posto de saúde é difícil, porque ele só atende urgência e problemas respiratórios. Presenciei um posto aqui em Caicó, quando o idoso vai entrando, o atendente já vai mandando ele voltar. Nem escuta o que ele diz, porque acha que é invenção, e se não for, fica difícil. E aí, qual a sua opinião? O preconceito é uma questão complicada, não é? Que se o idoso vai num serviço de saúde, no meio da rua, você encontrando ele sem necessidade, você pode até abordar e tentar orientá-lo, né? Mas qualquer ser humano numa unidade de saúde, ele deve ser acolhido. Acolher não é mandar embora, não, né? Então, se é um paciente que não tem o hábito de ter o contato com a agente de saúde, ele não está antenado nessa questão de teleassistência, de tentar, vamos acolher aquele paciente, não é mandar embora, não. Acolher, eu não sei se realmente isso está acontecendo nas unidades de só atender Covid, não existe isso, eu acho que não. Depois você pode até ver com a secretaria. Mas as outras doenças estão preocupando muito. As pessoas continuam tendo dor de cabeça, continuam tendo dor na coluna, as pessoas continuam, os idosos continuam caindo, fraturando, eles continuam com demência, com depressão, continuam com a diabetes, com hipertensão, infartando, tendo AVC. As doenças crônicas, elas continuam, como toda doença crônica, como toda, o pessoal está conhecendo mais o nome comorbidade. Como toda comorbidade, os idosos têm muitas comorbidades, elas precisam de manutenção, elas precisam ser. Então, acredito que não vamos assim criminalizar, porque o pessoal da saúde está sobrecarregado, sofrido, está estressado, com medo, vendo gente próxima adoecer e muita notícia ruim, às vezes até pode ter sido um momento desse. Mas acredito que a palavra acolhimento é a saída para uma solução dessa. Tem que se trabalhar e pensar que as outras doenças continuam, os pacientes não têm para onde ir a não ser o posto de saúde, o consultório. Se não é para ir para o hospital imediatamente, tem que ter algum lugar para recorrer. Muitos não têm, você está vendo a questão do benefício, desse auxílio de R$600, as pessoas não sabem mexer no aplicativo. Tem que pedir ajuda, né? Tem que pedir ajuda, elas não sabem ligar, elas não têm acesso ao WhatsApp, a Facebook, tem a questão da telemedicina, não sei o quê, mas o paciente idoso, 80 e poucos % do IBGE diz que nossos idosos eles não sabem ler, meu amigo. E é bom você falar sobre isso, porque assim, eu vi até a reportagem no seu blog. A gente percebe muito preconceito com as pessoas idosas, muitos quando vê logo um idoso na rua, trata aquele idoso com desrespeito, com preconceito, o que ele está fazendo ali, não procura nem saber o que é que ele está fazendo ali, né? É mais fácil julgar e dizer, era para estar em casa, é muito mais difícil chegar, bom dia, boa tarde, boa noite, meu senhor. Precisando de ajuda? O que é que o senhor está por aqui, o que é que eu posso ajudar? A gente está nesse período de, olha, é muito mais fácil criticar e botar a culpa no outro e a gente não se sentir culpado. Inconscientemente, talvez seja mais difícil acolher, perguntar, se colocar à disposição. Ele não está ali porque quer não, porque todo mundo está com medo da doença. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Hoje passou rápido, né? Pergunta bem que você disse que Alzheimer rende bem, né? As perguntas. Eu que agradeço, Marcos.
É uma satisfação mais uma vez. Até a próxima terça-feira. Se Deus quiser, o futebol tá voltando, né? Alemanha, esse final de semana. Se Deus quiser, aqui uns dias estamos falando de Flamengo. Se Deus quiser, né? Para dar a liga. Você viu que a Globo estava sem audiência. Sem audiência. A gente tem que fazer esse comentário. Era isso que eu ia fazer. A Globo estava sem audiência total nas charges de domingo, né? Começou a transmitir Brasil. Brasil não dá audiência. Seleção brasileira não dá audiência. Seleção que a gente sabe que tem audiência, só que jogou domingo. Só foi transmitir Flamengo e River e eu fiquei preocupado porque eu achei que o Flamengo ia perder domingo, né? Eu achei que o Flamengo ia perder domingo. Você acredita? Gabigol estava esperando. Eu digo, vamos fazer uma mutreta aí pro Flamengo perder essa Libertadores. Aí o bom é que os secadores são praga, né? Eles agora querem a todo custo. Então, você viu o abaixo-assinado? No Brasil todo, para que a Globo transmita a final do Mundial, né? Vai dar audiência. Tem que transmitir, claro. Vai dar audiência. Não, a Globo tá transmitindo. Eu não vou assistir. É arriscado o secador dar uma audiênciazinha, né? Então, beleza. A gente tem que rir nesses momentos, porque realmente tá tenso, né? A coisa tá muito. Todo mundo levando a coisa com muita seriedade e a vida já tá muito séria. A gente tem que brincar um pouco. Deixa eu só localizar aqui, porque a nossa ouvinte está dizendo aqui no Facebook, porque são muitas perguntas que chegam, eles que ficou sem resposta. Vou só localizar agora aqui a pergunta aqui da nossa ouvinte. Deixa eu ver se eu localizo aqui rapidinho. Não apareceu aqui a sua pergunta, viu? Nossa amiga Radilma, você está dizendo aqui que ficou sem resposta, mas eu não encontrei aqui a sua pergunta aqui no nosso Facebook, tá bom? Mas você faz aqui e terça-feira tudo beleza responde. Ou então no próprio Facebook a gente pode achar aqui e responder daqui a pouco. Ok, então. Forte abraço para você, Radilma. Fica com Deus também, viu?